Bom dia, turminha do MOV, que já está aqui com a gente, Suzana, Patrícia, tudo bom, meninas? Tudo bem, bom dia a todos. Bom dia, Cris, bom dia a todos. Sejam bem-vindas. Hoje, gente, mais um episódio, né? Nós já estamos no episódio 4 da segunda temporada do programa Em Defesa da Vida Animal, transmitido aqui exclusivamente pela Rai TV. Nós mandamos um abraço para o Zé Aparecido, que nos dá esse espaço. Estamos com duas nutricionistas. Está em época de Natal, né? O tema hoje é Natal com Jesus, então a gente vai refletir bastante acerca disso, da ceia. E para iniciar, eu vou fazer a descrição de imagem para os nossos irmãos e irmãs que usam esse recurso, né? Já tem gente, viu? Já tem, ó, reforço aqui da turma do MOV. O Leandro já está aqui com a gente, Ju também. Ana Maria, bom dia, seja bem-vinda. Rosa, olha aí, ó. Débora, Maria, Inês sempre está aqui com a gente também. Olha o Murilo, bom dia, Murilo. Marcos Lima, São Paulo. André Somares, foi o primeiro que chegou, viu, André? Que bom. Rita chegando aqui agora, ó. Bom dia, um domingo abençoado para todos nós. Amém. Um domingo feliz, né? Então, gente, nós estamos em 3 na tela. 2 quadros em cima, um embaixo. À sua esquerda, acima, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele branca, cabelos louros até a altura dos ombros, estou com a blusa, camiseta da Ética Animal Espírita e atrás de mim uma parede lilás. À sua direita, acima também, Suzana, nossa convidada, ela é uma mulher de pele clara, ela tem os cabelos grisalhos, compridos, abaixo dos ombros, também está com a camiseta do MOV, e atrás dela, olha ela mostrando aí, a dela é Amor e Criação, e atrás dela um armário. Abaixo, centralizada, é Patrícia, que está conosco, também do MOV. Ela é uma mulher de pele clara, ela tem os cabelos grisalhos, bem curtinhos, usa óculos de armação grande. Ela está com a camiseta preta também, do MOV, Patrícia. Olha aí, Amor e Criação também. E atrás dela tem uma estante com livros. Nosso plano de fundo é uma imagem de uma montanha à sua esquerda, um horizonte à sua direita, um horizonte à sua esquerda, com a logo do MOV. Então, para iniciar, olha quem está chegando por aqui, vamos ver. Rose Campete, reforço. Rafael Ludoff, reforço. Joana, seja bem-vindo, gente. Que bom tê-los aqui conosco, né? Vamos estudar. Bom, vamos começar com uma prece, como todo trabalho espírita, né? Que a gente gosta. Patrícia, você pode fazer para a gente? Posso. Obrigada. Senhor Jesus, nosso mestre da paz, do amor, Francisco de Assis e a sua equipe, que nos orienta a todos para o despertamento desse amor incondicional pela criação. Que nessa manhã possamos ser inspirados pelos nossos benfeitores, podendo transmitir com sabedoria e muito amor a todos aqueles que nos assistem agora ou irão nos ouvir mais tarde. Esse sentimento que, quando toma conta dos nossos corações, faz com que nós tenhamos o desejo de proteger, amar e velar por tudo que é vivo nesse planeta. Então, Senhor, assim te agradecemos pela bendita oportunidade de aqui estarmos reunidos falando sobre o teu natalício. Um natalício diferente, mais afim com os teus ensinamentos. Que a tua luz e o teu divino amor siga conosco. Graças a Deus. Graças a Deus, Patrícia. Toca dos Lobos, BH, que a nossa Andréa já está por aqui também, desejando um feliz dias. Olha, o André está ansioso aí pelas camisetas dele, que estão para chegar, gente. Quem quiser pode, né, encomendar lá no site. Margaret já está aqui conosco, do Rio Grande do Sul, olha que legal.
unindo todo o Brasil, né? E também Letícia, de Santa Catarina. Ó. Que bom, sejam todos muito bem-vindos, viu? Nós estudamos, gente, esse opúsculo aqui, ó, Em Defesa da Vida Animal, que ele foi produzido em parceria FEB, Federação Espírita Brasileira, e o MOVE, a turminha do MOVE. Olha a contracapa aqui, olha que coisinha linda, né? E aqui tem as 54 mensagens selecionadas de mais de 200 mensagens sobre a defesa da vida animal. E nós estamos na segunda temporada, que é pela Terra. Mas com a proximidade do Natal, a gente deu um pulinho, né? A gente vai trazer aqui a questão da ceia para a gente conversar. E a primeira mensagem é Ante o Natal, de Cornélio Pires, da editora Céu. Quem psicografou foi Francisco Cândido Xavier, no livro Saudações do Natal. Muito linda. E quem vai ler para a gente é nossa Suzana. Depois, quando ela terminar, ela mesma, se quiser, já pode fazer os comentários, viu, Suzana, que você quiser, e a gente passa para a Patrícia. Vamos escutar. Tá, então, vamos lá. Estão me ouvindo bem? Está ótimo. Tá bom. Conversas sobre conversas. Por trás de assuntos sem lógica, disse-me Lídio, amanhã vamos à ceia ecológica. Você seguirá comigo? Pronto, assumi a promessa. E Lídio é um bom amigo, mas que ceia será essa? Não deve seguir sozinho, prosseguiu ele, antes da ceia em caminho. No outro dia despertei de ouvidos fenomenais. Estava escutando as pedras, as plantas e os animais. E Lídio veio buscar-me e, no carro em que seguia, notei que outro era o rumo, além da periferia. Desdobrando-se o caminho, vimos nós um casarão. O amigo esclareceu. É a casa do tio Adão. Avançamos e nos vimos em meio de algumas roças e notamos o barulho de peões, carros, carroças. E Lídio parou o carro e descemos. Era um desfile esperado. Animais vinham chegando, seguindo por nosso lado. Na frente vinha um cabrito, gritando, morra o churrasco. Não desejo festa alguma, não quero ver o carrasco. Num caminhão, certa vaca mascava feno em restolho. Dizia ao boi que a seguia, meu velho, fique de olho. Ao lado vinham dois perus. Um deles fala, é demais, e o outro, eu também, bebi, da cachaça do Moraes. Num caminhão, a galinha, cercada de frangos novos, prosava para a festança, já dei os meus belos ovos. Grande fêmea de um suíno, seguindo o frágil leitoa, rogava, não maltratem minha filha, que é tão boa. Dois coelhos numa gaiola cochichavam entre si. Não fosse a corda no pé, sairíamos daqui. No planalto, assaz pequeno, o aroma de um cajueiro, lá longe ia parada, dominando o espaço inteiro. No pátio, o chefão chegou e passou a esfaquear. A turma toda apavorada pôs-se a gemer e a gritar. Vendo o sangue, emocionei-me. Não podia ver aquilo. Queria voltar a casa a fim de ficar tranquilo. Fui a Ilídio e, com franqueza, não podia suportar aquela cena de dor. Queria a paz do meu lar. Ilídio riu-se e falou, Cornélio, nunca supus que você fuja de festa para as obras de Jesus. E então, desorientado, fiquei sabendo, afinal, que a ceia da ecologia era a festa do Natal. Emocionada aí no final, né, Suzana? Sentindo a sua vozinha, todos nós, né? Quer comentar? Sim, realmente um convite assim à reflexão e a uma mudança muito rápida, urgente de hábitos, porque o Cristo não pediu isso em momento algum, né? Em nome da nutrição humana, um assassino, de um modo assim coletivo, várias espécies, passa por isso todos os anos, e se nós, em algum momento, pudéssemos ter tão claro como foi para Cornélio, essa percepção, né? Tivéssemos aguçado, conseguíssemos, de algum modo, compreender a linguagem dos animais.
E o que seria, né? O que nós ouviríamos nesses momentos? Porque como celebrar junto com o Príncipe da Paz, o ser que veio trazer luz a esse mundo, como cear com ele diante de tanto sangue, né? Realmente é emocionante a fala de Cornélio. Jesus que veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. E em todos os momentos de sua jornada aqui, ele estava junto dos animais, da natureza, muito à vontade, em comunhão, muito carinhoso, né? Nos trata como as ovelhas perdidas do Pai, e ele diz que é o bom pastor. Ele não é qualquer pastor, aquele que trabalha por dinheiro, ele é o bom pastor, aquele que tem uma relação de afeto, né, com suas ovelhas. Muito bonito. Patrícia. É lindo esse poema, né? A gente fica emocionado mesmo. E eu acho que Cornélio foi muito feliz quando ele fez, como se fosse uma fábula, né? Ele deu aos ouvidos o que o nosso coração deveria perceber, não pela voz dos animais, mas pelo olhar. Eu acho que talvez o maior desafio que a gente encontre, não apenas no movimento espírita, de um modo geral com as pessoas, é essa conexão entre o que o Cornélio descreveu e aquilo que está no nosso prato. Parece que nós coisificamos como se fosse um produto, né? Um produto que a gente compra se a gente gosta, se a gente não gosta, a gente não compra. É muito comum as pessoas falarem, não, eu não como peru no Natal, acho aquilo horrível. Não é essa a proposta, né? Então, eu acho que foi assim, muito bonito ele transmitir como se ele estivesse ouvindo aquilo que só o coração da gente pode sentir e perceber, né? É verdade. E eu gostei quando você trouxe a palavra ouvir, escutar, não só ouvir o barulho, o ruído, né? Porque eles fazem, inclusive. E a gente entende esses ruídos quando a gente tem ouvidos de ouvir, a gente entende esses ruídos quando são de desespero, quando os ruídos são uma dor, quando é de alegria, né? A gente compreende. Mas escutar, a gente escuta de modo geral. A gente escuta o som, mas a gente escuta pela expressão, a gente escuta pelo movimento do corpo, pelo olhar, como você falou. Então, percepção, na realidade, né? A gente escuta com o corpo todo, com o perispírito todo. Para mim, quando começou, me veio logo a ideia de empatia, porque ele literalmente faz a fala dos animais, né? Ele se coloca como animal e pensa o que o animal diria, né? O que ele estaria pensando. Ele realmente tenta compreender aquela posição. E aí, quando a gente faz esse movimento, né, a gente sai um pouquinho da gente e vai para o outro, independente de quem seja esse outro, se é humano, se é animal, se é o planeta, aí a gente percebe, quando a gente esquece um pouquinho da gente, né, o egoísmo, sai um pouquinho da gente para dar espaço, dar aquele tempo para doar ao outro. Aí a gente se conecta, né? Essa conexão é possível, essa conexão, tecnicamente, a gente faz pelo olhar, tecnicamente, mantendo o olhar firme com o outro, aí a gente forma aquele campo vibratório, e aí aconteça o que acontecer do lado de fora desse campo, a gente às vezes nem percebe, não escuta, de tão concentrado, focado que está na pessoa, mas não necessariamente pelo olhar, mas pelo estar junto mesmo, sentindo, né, a pessoa. Bom dia, viu, Dalva? Dalva está aqui com a gente, chegou. Olha o que a Andréa está dizendo. Esta mensagem é comovente, corta os nossos corações, imaginar a angústia desses animais que se veem a caminho da morte, sem nenhuma chance de escolher pelas suas próprias vidas. É verdade, Andréa. Se a gente tiver assim, um pouquinho disso que você acabou de falar, dessa empatia, a gente percebe quem tem animaizinho em casa, né? Quantas cadelas têm gravidez
histérica, que chamam, né? Aquela falsa gravidez, porque elas não tiveram a chance de ter filhotes. E aí adotam um bichinho. Eu conheci uma amiga minha que ela pegou um tubinho de desodorante e ficava ali na caminha dela, ela deitada em cima. Então, olha que sentimento, né? E quando o cachorrinho nasce, se um cachorrinho está mais doentinho e não sobrevive, você vê aquela angústia da mãe. Se o nosso cachorro e o nosso gatinho vivem isso e a gente está vendo, é só dar um passinho à frente para perceber que essa ciência vai estar em tudo. Eu fico pensando assim, em relação à humanidade. Quando a gente tem filho adolescente, a gente muitas vezes pensa assim, meu filho ainda não encontrou o seu lugar no mundo, né? O que ele quer ser? O que ele quer oferecer ao planeta, às pessoas, né? Não descobriu suas potencialidades. Eu acho que nós, como humanidade, parece que nós não entendemos o nosso lugar no mundo. E nós estamos num lugar que nós achamos que é bom, né? Porque nós estamos tendo coisas, consumindo coisas, mas é um lugar que só está nos trazendo sofrimento. É angústia, é depressão, suicídio, o planeta nessa crise como nunca tivemos, né? Então, eu acho que a humanidade está precisando entender qual é o meu lugar no mundo. Né? O que Deus espera de mim na obra da criação. É uma reflexão. Perfeito. E nós, lá no Livro dos Espíritos, quem puder me ajudar aí no chat, gente, que eu não lembro se é a questão 132 ou 169, quando fala mais do objetivo da gente reencarnar, diz que é expiar, né? A gente precisa evoluir, precisa se ajustar com as leis divinas, mas lá no meio da resposta que Kardec recebe, diz que nós tomarmos nossa parte na construção do reino de Deus na Terra, a nossa contribuição. Então, isso nos chama a um dever, realmente. Não viemos aqui só a passeio, viemos porque temos tarefas a desenvolver, porque temos missão. E aí eu gosto muito da fala de Estevão, no livro Paulo Estevão, né, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, da FEB Editora, quando ele diz assim, quem está no mundo, ele pergunta, quem está no mundo sem o ministério de Deus? Foi o que você trouxe agora, né, Patrícia? Quem? Todos nós temos uma missão. E aí a missão para Deus não importa se é pequena, se é grande, se tem visibilidade, se não tem, se é anônima. Não importa, porque para Deus ela é importante, né? E para nós deveria ser importante. Nós deveríamos achar importante também, né? Débora Ru está contribuindo aqui, verdade, Patrícia? Aí chegou o Natal, estão tidos correndo para comprar, estamos tido correndo para comprar de tudo. O que é que ela coloca, meu Deus? Parece-me que abriram a porteira, então não há reflexão. Mas, Débora, a gente anda assim realmente, como Joana de Ângeles nos diz, né? Nós andamos preocupados com as nossas futilidades, com nossas pequenas ocupações, e refletidos. Inclusive, ela diz isso, que a gente tem essa capacidade, já desenvolveu, de concatenar o pensamento, mas a gente age como se não fizesse isso, né? O que é que Rose traz aqui? A fraternidade do Cristo começa no prato da grande festa de Natal, que possamos ampliar nossa dimensão de amor para uma maior compreensão das contradições culturais da festa de Natal. Sabe uma coisa que, para mim, assim, é um desafio, Rose, tratar, falando em festa de Natal, na ceia, é porque a gente protege um cachorrinho que vive com a gente, um gatinho, mas aí o outro animal a gente não protege. E aí, quando a gente vai lá para o doutor da lei, que pergunta a Jesus, quando ele quer saber o que é que faz para ganhar o reino de Deus, e Jesus diz, né, o que tem na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. A gente falou muito de próximo e do outro num programa que teve aqui. E aí a pergunta dele foi justamente essa. Senhor, quem é meu próximo? Mestre, quem é meu próximo? Né? Então, assim, quem é o meu próximo? É só aquele que está morando comigo na casa? É o meu afeto? E o outro? Também não é o próximo? Então, a gente faz isso com os animaizinhos também. A gente age meio como os fariseus. O próximo é o que está aqui, sob minha guarda, minha família.
Sim, mas e o outro, que também é filho de Deus, que Deus protege também do mesmo jeito, que Deus ama do mesmo jeito, não é? É um desafio enorme, assim, a gente pensar dessa maneira, né? Ju, para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Lindo, Ju. É isso mesmo, né? E olha, a gente toma para formar o nosso corpo os elementos que estão aqui no mundo, né? Nesse planeta que a gente habita. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, exatamente. A gente vai contribuindo e vai evoluindo ao mesmo tempo. É exatamente essa questão, Ju, que eu estava me referindo. Obrigada, viu? Fatinha, seja bem-vindo. Bem-vinda. Bom dia. Meninas, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre essa questão? Eu quero, Cris. Eu quero comentar que é muito interessante que na ceia de Natal, eu vejo aquele gibi, sabe? O tio Patinhas, ele com um peruzinho lá, com um patinho, e todos em volta da mesa comemorando aquela festa. E por diversas vezes eu me perguntei, uau, mas como alguém coloca um parente tão próximo à mesa para todos celebrarem, né, comerem? Quem será que foi tão corajoso a se sacrificar desse modo, né? Será que é coragem? Eu me perguntava isso há alguns anos atrás. E hoje nós sabemos que não tem nada a ver com coragem isso, né? Isso tem a ver até mesmo no processo de crescimento, de aprendizado, há uma covardia muito grande por parte daqueles que estão num degrau diferente ou no processo de aprendizado diferente para com aqueles que estão linguagem em patamares considerados por nós ou elencados por nós diferente. E de pequenininho a criança já aprende que o animal está ali para servir. Quando a gente vai no mercado, você tem um bebezinho pequeno, quais são os pratinhos que a gente coloca? Ninguém coloca o rosto do papai e da mamãe num pratinho e dá para a criança comer. É sempre um bichinho, sabe? O naninho das crianças dormirem é sempre um bichinho. Então, o bichinho tem 1001 utilidades. Ele é o naninho, ele é o pratinho, ele é o copinho. Isso é um processo, mas o que tem a ver? Tem muito a ver, porque aquela criança ela vai crescer. E no processo de crescimento dela, ela vai sempre ver os animais como um objeto para servir. Está ali para servir. Começando com um pratinho. Mas tem muita coisa a ver sim, porque isso é de pequenininho. E quando cresce, quando chega na fase adulta ou na terceira fase, é difícil para esse indivíduo se despir de tudo aquilo que foi colocado para ele no berço, na mamadeirinha, na choquinha, no que for. Sabe, aquele bichinho que ele pega a orelhinha e sai arrastando pelo meio da casa, isso quando não tem os de verdade. Então, quando chega num processo como esse, na sua fase adulta, é onde também é um dos desafios. Agora, as leis de Deus estão na consciência de todos nós. Não é a primeira vez que estamos aqui. Nós já passamos por aqui quantas vezes? Será que todas as vezes que voltarmos aqui, teremos que ficar de novo alguém repetindo para nós, olha, você não pode fazer dodó em alguém. Uma certa ocasião, eu escutei, tinha um porquinho da Índia em um determinado lugar, e aquele porquinho da Índia, toda vez que alguém colocava um pratinho de água, ele mergulhava dentro do pratinho e derramava. Aí alguém falou, olha, não coloca água para ele, porque ele é danado, ele fica derramando a água, fica pulando, tomando banho. Gente, o lugar devia ter uns 35 graus ou mais, eu nem sei dizer como aquilo era quente. E eu observei, isso eu estava só observando. E aí eu parei, vamos nos movimentar, moça? Pensei comigo, né? Ficar só olhando não vai resolver nada. Fui lá, peguei um pratinho maior, enchi e deixei. Ele foi lá, mergulhou, ele tomou banho, ele estava com calor, e muito calor. Aí eu expliquei que ele estava quente, tal. Não, filha, não se preocupa com isso, porque esses bichinhos não têm sede. Aquilo para mim foi um choque. Como é que aquele bichinho não tinha? Não, mas falei, opa, como assim ele não tem sede? Ele faz xixizinho? Faz. Eu falei, então se ele faz xixizinho, com certeza ele também tem sede, porque aquele órgão o Papai do Céu fez com alguma utilidade. Então, é difícil lidar com um sistema onde de pequenininho nós pais financiamos e, consequentemente, futuras gerações
a achar que o animalzinho está aqui para nos servir em todos os sentidos, sabe? É o emocional, quando o papai e a mamãe ficam o dia todo, dá um cachorrinho para ele brincar, vai, ele brincando com o cachorro, não está nem aí, está maltratando o cachorro, desde que aquela criança fique quieta. Aí chega para a ceia de Natal. Então, quando chega na ceia de Natal, vários conflitos surgem, porque aquele indivíduo cresceu em um ambiente que era normal ter tudo aquilo à disposição para servi-lo. E como Jesus disse o contrário? Agora, quem é que eu escuto? O mestre de luz ou aqueles seres que eu fui confiada a eles, aquela criança foi confiada àqueles seres para que elas seguissem um rumo diferente, porque não é a primeira vez que estão aqui, as leis de Deus estão latentes nas nossas consciências e agora muito mais. E aí, o que faz num momento como esse, sabe? Perfeito, Patrícia, reflexão. Olha, Rafael está colocando assim, cada vez mais o cristianismo perde espaço nas novas gerações. Ele está falando de vegetarianismo. Ante um Natal regado de sofrimento animal. Eu quero dar os parabéns a Rafael, nós queremos, porque essa semana ele recebeu uma homenagem, né, uma honra ao mérito pelos serviços que ele presta à causa animal, né? Depois eu queria que ele colocasse, acho que, não sei se foi na cidade do Rio de Janeiro mesmo, que ele colocasse aí para a gente, né? Muito bom, tendo cada vez mais visibilidade. É assim, aos pouquinhos, né, Patrícia? Porque realmente a pessoa cresce indiferente, né? Ó, o Daniel Rosa, nosso amigo de Goiás, no envoltório do recinto sagrado da manjedoura, Jesus esteve rodado por animais campestres, vacas, ovelhas, burros, no rebanho conduzido por pastores que os defendem do abate dos lobos imoladores. E o bom pastor dá a vida dele pelas ovelhas, viu? Ele luta contra os lobos. Marcos Lima, a simbologia do Natal é o nascimento de Jesus no estábulo entre os animais, mostrando que somos todos irmãos numa grande família fraternal, universal. E interessante que quem são aqueles que chegam ali nesse momento sublime, né, da humanidade único? Os pastores, os simples, são convidados ali, né? Nascem entre os animais. Os reis magos, que na realidade eram sábios, né, astrônomos, vão também ali prestar sua homenagem. Nós sabemos assim que quando a gente vai para a história mesmo, os reis magos, eles chegaram depois, né, não foi exatamente no momento. Mas ali entre os simples, né, que Jesus está, já dita a jornada dele como vai ser, né? Inês, e quem de nós pode dizer que a vida do animal, que foi dada pelo Criador, e não por nós humanos, não é importante para Deus e pode ser morto pelas mãos dos homens? Não temos essa autoridade, né? Não temos, exatamente, só Deus atira. Dalva Campos, parabéns, Rafael, olha aí, que Francisco de Assis te abençoe sempre, até a eternidade. Beijos vegetarianos, que lindo, parabéns, Rafa. Nossos parabéns mesmo. Vamos para a próxima, né? Olha, gente, olha que coisa legal, que surpresa. A próxima mensagem é uma mensagem grande, ela é a mensagem do Neio Lúcio, do nosso querido Neio Lúcio, e o Rafael Mascarenhas, que estava conosco semana passada, ele gravou. Então, eu vou passar aqui, vou projetar o vídeo. A mensagem está em Antologia Mediúnica do Natal, de Francisco Cândido Xavier, né? E psicografa, e é da FEB Editora. Vamos lá? Deixa eu projetar aqui essa maravilha para a gente escutar. Demora um pouquinho para subir, pronto. O peru pregador. Um belo peru, após conviver largo tempo na intimidade de uma família que dispunha de vastos conhecimentos evangélicos, aprendeu a transmitir os ensinamentos de Jesus, esperando-lhe também as divinas promessas. Tão versado ficou nas letras sagradas que passou a propagá-las entre as outras aves. De quando em quando, era visto a falar em sua estranha linguagem, glá, glé, gli, gló, glu. Não era naturalmente compreendido pelos homens, mas os outros perus, as galinhas, os gansos,
e os marrecos, bem como os patos, entendiam-no perfeitamente. Começava o comentário das lições do Evangelho e enchia o terreiro logo logo. Até os pintinhos se aquietavam sob as asas maternas a fim de ouvi-lo. O peru, muito confiante, assegurava que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, que viera alumiar os caminhos de todos e que, por base de sua doutrina, colocara o amor das criaturas umas para com as outras, garantindo a fórmula da verdadeira felicidade na terra. Dizia que todos os seres, para viverem tranquilos e contentes, deveriam perdoar os inimigos, desculpar os transviados e socorrê-los. As aves passaram a venerar o Evangelho. Todavia, chegado o Natal do Mestre Divino, eis que alguns homens vieram aos lagos, galinheiros, currais, e depois de se referirem excessivamente ao amor que dedicavam a Jesus, lançaram frangos, patinhos e perus, matando-os ali mesmo, ante o assombro geral. Houve muitos gritos e lamentações, mas os perseguidos, alegando a festa do Cristo, os perseguidores, alegando a festa do Cristo, distribuíam pancadas e golpes à vontade. Até mesmo a esposa do peru pregador foi também morta. Quando o silêncio se fez no terreno, ao cair da noite, havia em toda parte enorme tristeza e irremediável angústia no coração. As aves aflitas rodearam o doutrinador e crivaram-lhe de perguntas dolorosas. Como louvar um Senhor que aceitava tantas manifestações de sangue na festa do seu natalício? Como explicar tantas maldades por parte dos homens que se declaravam cristãos e operavam tanta matança? Não cantavam eles hinos de homenagem ao Cristo? Não se afirmavam discípulos dele? Precisavam então de tanta morte e tanta lágrima para reverenciarem o Senhor? O pastor alado, muito contrafeito, prometeu responder no dia seguinte. Achava-se igualmente cansado e oprimido. Na manhã imediata, ante o sol rutilante do Natal, esclareceu aos companheiros que a ordem de matar não vinha de Jesus, que preferira a morte no madeiro a ter de justiçar, que deviam todos eles continuar por isso mesmo, amando o Senhor e servindo-o, acrescentando que lhes cabia perdoar 70 vezes 7. Explicou, por fim, que os homens degoladores estavam anunciados no versículo 15 do capítulo 7 do apóstolo Mateus, que esclarece: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos vorazes. Em seguida, o peru recitou o capítulo 5 do mesmo evangelista, comentando as bem-aventuranças prometidas pelo divino amigo aos que choram e padecem no mundo. Verificou-se então imenso reconforto na comunidade atormentada e aflita, porque as aves se recordaram de que o próprio Senhor, para alcançar a ressurreição gloriosa, aceitara a morte de sacrifício igual à deles. Que nesse Natal nós possamos celebrar o nascimento do Cristo sem a necessidade da morte dos nossos companheiros de evolução, os animais. Mensagem do Espírito Nélio Lúcio,
através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que maravilha, né? Olha, como diz Ju aqui, o meu primo, Felipe, mesmo sobrenome, que a gente chama ele de Máscara, carinhosamente. Patrícia, começar por você agora. Está fechado o microfone. Obrigada, Cris. Essa mensagem tem muita coisa para a gente comentar. Ela é muito inspirada mesmo. E quando a gente escuta ou lê, a gente pensa assim, como que nunca percebemos isso, nunca tivemos ouvidos de ouvir claramente, porque, né, e o Lúcio não foi assim sutil, metafórico. Ele falou claramente e, inclusive, citou o Evangelho para nos denominar de falsos profetas. Porque não existe coerência você homenagear. Imagina, você vai homenagear uma pessoa fazendo exatamente aquilo que ela defende o contrário. Então, a gente vai fazer uma homenagem a Martin Luther King só com pessoas brancas. Não faz sentido, não tem sentido. Então, eu acho que essa mensagem, ela mostra muito essa incoerência que nós vivemos por causa desse processo cultural, que, como a Suzana falou muito bem, tudo começa desde cedo. Nós ensinamos os nossos filhos a amarem os animais. É a galinha pintadinha, é a Peppa Pig, mas nós comemos a galinha e comemos a porquinha. Então, nós já introduzimos a criança numa cultura de hipocrisia, que é aquele antigo faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? Então, eu penso assim, que nessa mensagem tem muita coisa que a gente pode abordar, mas a primeira que eu gostaria de abordar é exatamente essa falta de coerência. Eu penso assim, não é para todo mundo abandonar o consumo de produtos de origem animal de um dia para o outro. Eu entendo isso, é uma coisa cultural, tem pessoas que têm muitas limitações alimentares, a gente entende. Mas o Natal é a festa do Cristo. Será que no dia da comemoração da sua vinda até nós, que foi uma vinda de sacrifício para um espírito crístico, governador de um planeta, passar 33 anos entre nós, é um sacrifício físico até. Será que a gente não pode passar 2 dias sem comer carne, 24 e 25, né? Em homenagem aos ensinamentos que nós professamos, embora ainda não consigamos seguir a todos. Nós não sabemos perdoar 70 vezes 7. Não, ainda somos orgulhosos, ainda somos críticos, e ainda alguns comem carne, muitos, mas vamos colocar essas coisas num patamar de coisas a serem mudadas. Então, pelo menos no Natal, eu darei esse presente a Jesus. Eu direi, amor à criação. Então, eu amo a criação e eu não vou consumi-la justo no seu dia. No dia daquele que fez esse planeta tão rico, tão bonito, com tanta diversidade, em sua homenagem, eu vou me abster de comer animais. Eu tenho muita coisa para falar, mas depois a gente fala. Deixa a Suzana falar um pouquinho. O Murilo está falando assim, ó. O Murilo está dizendo, é importante ressaltar que o encerramento do texto mostra que o sacrifício de Jesus foi voluntário e por amor a toda criatura, enquanto que o sacrifício dos animais é imposto e totalmente desnecessário. Com certeza. Suzana. Exatamente, né? Tem uma diferença bem grande, por sinal, sabe? Uma coisa quando você escolhe e outra quando você é colocado por alguém que se intitula seu rei, seu Deus. E todas as vezes que fazemos essa prática, nós estamos... não é uma afronta, porque o Cristo ele não vai sentir dor, ele não vai melindrar no grau que um ser humano, na condição, né, humana. Mas, assim, a mensagem comportamental que nós passamos é essa, é que nós estamos validando aquilo que os fariseus fizeram naquela época, e toda aquela geração, aquelas pessoas que não aceitavam esse novo patamar, como a Patrícia coloca, esse novo patamar de mudanças
que Jesus já trouxe, ele falava, começou com o seu nascimento. As suas principais testemunhas eram os animais. Aí chega na sua fase adulta, a todo momento sendo bombardeado. E nós, com essa prática, como a Patrícia bem coloca, inclusive o texto traz isso, né? Os seus discípulos te louvavam, faziam canções em tua homenagem, né? Quantas músicas lindas, e o Peru glorioso ali levando a palavra, a mensagem do Cristo. E aí vem a pergunta para nós, onde é que eu estou? Porque se Jesus Cristo me disse que esse é o caminho, o que eu estou fazendo em só repetir o que aquele pessoal daquela época tanto fez, massacrando e dificultando ainda mais a sua experiência aqui na Terra? Qual é o lado que todos os dias eu deixo prevalecer em mim? O lado do passado, que teve algumas coisas que podemos até dizer e tentar justificar que foram necessárias, mas há controvérsias, ou entrar nesse novo patamar de que quando Cristo veio à Terra, ele foi claro, ele veio trazer luz ao mundo, ele trouxe luz ao mundo, ele é o príncipe da paz, e por trazer luz ao mundo, o que calhas d'água eu quero fazer enfiado em trevas? Porque se ele me prometeu luz, ele não ia mentir. Até porque ele não faz parte disso, ele não é o pai da mentira, como rotulam alguns. Pelo contrário, ele é pura verdade, ele é o caminho. E para encontrar esse caminho, enquanto à minha volta eu estiver rodeada de sangue e de dor, daqueles que estão junto comigo num processo de aprendizado, de lapidar ferramentas, habilidades, de amor mesmo, de sentimentos, porque a gente não tem como um animalzinho chegar perto da gente e ele não trabalhar algum tipo de emoção, algum sentimento em nós. É difícil. Por quê? Porque a função deles é justamente o que a gente acha, coloca eles em função, e o que Deus fez com eles foi algo grandioso. É transformar fibras do nosso ser que os nossos olhos, a olho nu, não enxerga. Aí lá no aniversário do Cristo, onde se comemora, né, ali aquele processo, aquele momento, o que a gente faz? Escarneia. Ah, mas é inconsciente. Sim, para alguns é inconsciente, porque essa manobra de alguns irmãos equivocados no erro e na escuridão, eles fazem sabiamente. Por isso que nós temos que orar e vigiar constantemente, porque o nosso corpo ele não precisa mais, como tribos antigas, né? Até lembrei de uma fala da Patrícia Cunha esses dias, como os índios que quando matava seu adversário comia o coração, né, Patrícia? Nós não precisamos mais disso. E como eu posso querer suprir necessidades do meu metabolismo, do meu corpo, comendo outros seres? Eu não preciso mais disso. Inclusive, o Natal, existem uma variedade de receitas valorizando vários tipos de folhas, sementes, leguminosas, oleaginosas, para mostrar que podemos sim ter um Natal nutritivo, sem fazer mal algum a nenhum ser, a nenhum companheiro em evolução, e ainda manter o nosso metabolismo, esse veículo funcionando normalmente e bem nutrido, por sinal. Muito bom. A Glória, ela está fazendo um questionamento, está levantando uma ocorrência, né, uma passagem, como não comer peixe se Jesus fez aparecer esse alimento para parar a fome. Ela está falando, então, daquele momento que ele multiplica os pães, que é um dos maiores feitos que se fala, né, que chama no Novo Testamento, multiplica os pães e os peixes, né? É interessante que essa questão aparece em quase todos os programas. E vale a pena a gente falar, porque realmente causa muita confusão e são várias nuances, né? A gente tem que partir desde o ponto que Jesus sempre falava de coisas espirituais através das materiais. A gente sabe que aquele povo tinha uma fome de justiça, uma fome de amor, uma fome espiritual que Jesus sacia e que Jesus sempre buscava elementos do dia a dia para trabalhar, para levar à reflexão. Então, parte até do princípio da questão de ser uma parábola
E também da questão que, naquele momento da evolução, como você falou agora, Suzana, era o que eles tinham de recursos, de possibilidades. Então, a pessoa não vai também morrer de fome. É um outro momento, né? A gente tem que considerar há quantos anos estamos depois de uma ocorrência dessa, 2021 anos, mais ou menos, né? Então, a ideia, porque a gente não consegue compreender claramente o Novo Testamento, o Antigo Testamento, por conta até de simbolismos, questão histórica, geográfica, do idioma, são tantas vertentes aí, são tantas nuances, que a gente precisa, como nos é indicado pelo Emmanuel, extrair o espírito da letra, a essência da mensagem, o ensinamento que o Cristo quis trazer naquele momento era de que tudo é possível, tudo, né? Então, a gente pode, sim, remover montanhas, essas montanhas que dizem respeito às nossas questões, às nossas imperfeições, às nossas dificuldades. Nós podemos, sim, nós temos esse poder, né? E os discípulos estavam cansados, desacreditados, achando que não podiam, e Jesus, de uma maneira bela, linda, né? Quando ele diz, traga aqui, o que é que vocês têm? Eles levaram o que tinham, eles tinham pão e tinham alguns peixes, né? Então, quando começa a dar para eles aqueles alimentos, né, nessa passagem, Jesus transfere para eles essa atividade. Jesus não dá diretamente, olha que coisa linda, para que eles possam sentir a capacidade, né, a possibilidade deles mesmos multiplicarem pães, deles mesmos também fazerem maravilhas. Então, Jesus atende a uma sede, a uma fome espiritual através das mãos dos pescadores. E ainda sobram 12 cestos. Olha a abundância, né? Muito lindo. Mas eu queria que vocês também, com o olhar de vocês, de nutricionistas e de também estudiosos do Evangelho, exatamente, que vocês fizessem seus comentários. Eu queria responder de forma bem material. A gente está, assim, interpretando essa passagem de uma forma filosófica, que, obviamente, é isso tudo que todo mundo já falou. Eu queria colocar, então, um enfoque científico em cima da passagem. Se Jesus, há 2021 anos atrás, multiplicou peixes, né? Então, se a gente pegar a pergunta 734 do Livro dos Espíritos, em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Primeiro, estado atual de 1857 não é o nosso estado atual de hoje. Porque quando eu me formei em 1981, o vegetarianismo era execrado na faculdade de nutrição. Eu fiz o meu trabalho de conclusão em cima da comparação das fontes de proteína vegetais e animais. E fiquei com medo de ser reprovada, mas não fui, não. Então, em 40 anos, tudo mudou. Imagine em 1857. Bom, então a pergunta é, nós temos direito ilimitado na destruição dos animais? No estado atual que nós estamos hoje, 2021. A resposta é, tal direito se acha regulado pela necessidade. Essa palavra é a palavra importante, que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui o direito. Então, eu queria trazer um assunto aqui para a gente debater, que é a necessidade e o desejo. A necessidade nutricional já está comprovada que não existe. Não existe necessidade de consumirmos animais para obter os nutrientes que nós precisamos. Tá? Então, essa necessidade não existe, não dá para a gente abordar aqui todos os aspectos que as pessoas querem saber de proteína, mas lá no MOVE a gente tem, né, Suzana, várias lives que a gente fala especificamente da questão nutricional e em outros encontros que a gente vai ter, a gente vai poder entrar mais nesse assunto. Mas pensando a palavra necessidade, não precisa, está comprovado cientificamente. A gente precisa fumar? Não, mas a gente fuma. Por que a gente fuma? Ah, porque eu gosto. Eu tenho uma irmã que eu perdi com problema de pulmão, que ela falava, o cigarro é o meu maior prazer. O maior prazer que ela tinha, reduzir o tempo de vida dela nesse mundo. A bebida é necessária? Então, em nutrição, a gente tem
termo chamado caloria vazia. São alimentos que não trazem nutrientes. Então, o açúcar e o álcool são esses. A gente sabe que açúcar vicia e bebida também. E a gente consome. Alguns consomem com moderação, outros nem tanto. Então, a carne agora ela entrou nesse patamar, não vou dizer de caloria vazia, porque ela tem nutrientes, né? Ela é nutritiva. Mas ela pode ou não ser consumida. Então, é uma escolha. E essa escolha é uma escolha moral. Por quê? Eu não preciso, mas eu quero. Então, é aquele pensamento, eu não como porco porque eu estou com um estende no coração e vai entupir. Porque se eu não tivesse, eu comeria. Ou eu não como porco porque eu acho que o porco, como contou na poesia, olha a porquinha tão boa que vai ser abatida. Olha a esposa do peru pregador, que ficou viúvo no dia de Natal. Então, a gente tem que pensar um pouco. Essa história traz muito isso. A necessidade e o desejo. E eu acho que o Natal remete muito a gente a essa reflexão. Se eu não preciso, por que eu faço? Perfeito, Patrícia. E aí a gente tem que pensar o seguinte: nós somos resultados de nossas escolhas. Né? Tudo que a gente está passando é porque a gente escolheu em algum momento. E Dalva, ela está trazendo justamente essa questão do discernimento da gente, da moralidade. Amigos, todas as mudanças mais difíceis que a humanidade já enfrentou foram por causas morais. Hoje, a legislação brasileira e dos países civilizados contempla os animais e pune a crueldade com eles. Isso, exatamente. Beth, perfeito. Patrícia, chamar a atenção para a expressão estado atual. Nessa questão do livro faz muita diferença, né? E a Dalva está completando aqui, ó, continuando como crime inafiançável, exatamente, teve até uma mudança recente, e passível de pena de prisão. Isso expressa claramente o avanço na consciência coletiva, as outras espécies como dignas de respeito, seres que sofrem dor e merecem respeito. Cara, que Juzinha está falando, Julinda, bravo, Patrícia. Quando não é necessário, é mesmo uma escolha moral, exatamente. Agora, São escolhas. Esse respeito, essa punição para os animais, aqui no Brasil, pelo menos, os que a gente consome foram excluídos dessa proteção. Né? É o cachorrinho, é o gato, esses animais, até o rodeio, né? Eu tenho pena dos bovinos, eles são os sofredores, porque eles estão em todas as categorias de exploração. E é muito difícil conseguir compreender. Isso é uma incongruência. Como é que uma pessoa pode ser um crime inafiançável por abandonar um cachorro ou maltratar um cachorro e pode criar animais confinados? Gente, uma galinha vive num espaço de uma folha A4. Se ela for para comer, se ela for para botar ovo, é a metade. Como que a gente pode achar que isso não é crueldade? Que isso não é crueldade. O abatido, a pancada, foi na história, que era no tempo antigo. Nós não abatemos a pancada, mas nós pagamos quem o faça. Isso. Nós estamos patrocinando que alguém represente essa comunidade que devastou os perus, os patinhos, no dia do Natal. A partir do momento que a gente não faz diretamente, mas a gente se omite, ou a gente paga para quem faça com a gente está conivente da mesma forma. Tem a responsabilidade da gente, né? Está ocorrendo porque pessoas assim estão se omitindo. E a Glória está dizendo aqui, ó, não como carne vermelha há 4 anos, mas estou fraca em nutrientes proteicos, como frango e peixe ainda. Mas sinto muita dificuldade em achar informações de alimentos no lugar das proteínas da carne. Olha, Patrícia acabou de dizer. As meninas são nutricionistas, viu, Glória? Suzana e Patrícia. Diz aí, Patrícia, onde é que ela vai? Eu tenho um projeto chamado Paz no Prato, @apaznoprato. E a gente tem um canal no YouTube, que a gente tem uma campanha Vegetarianismo contra a Fome, e tem receitas, e agora, nesse ano que vem, a gente vai incrementar bastante. E o Move também tem e-books com receitas maravilhosas. Você não precisa de carne, você precisa de proteína. Então, você precisa de feijão, de grão de bico, de lentilha, de oleaginosas, de sementes. Não faz... Pensa uma coisa, Glória. Da onde que a galinha forma o músculo que a gente come? Comendo uma ração vegetal, comendo milho. Então, ela tira do milho, dos aminoácidos do milho,
os aminoácidos para formar a massa muscular dela. Então, a gente está terceirizando a nossa formação de massa muscular e outros procedimentos metabólicos que a proteína está envolvida através da galinha. Mas se a gente comer o que ela come, nós também temos a mesma capacidade dela de produzir isso. Isso, exatamente. É interessante isso, né? Curioso, né? É a ração também. Os animais vivem de ração também. O boi come soja e trigo. Isso. Vamos comer pouco tofu, gente. Vamos comer. Estamos em 2022. O Rafael está trazendo aqui, ó. Passamos o Natal em um 2022 diferente, turma. Não há mais motivos, exatamente. Muito bom, né? Vamos ver o que é que nossa Glória está dizendo agora. Eu não sabia sobre essa firma das galinhas. Nos passa informações do site. Pronto, já foi passado aqui, né? Que bom. Muito bem. O pessoal está contribuindo aqui, está respondendo Glória também, né? Ajudando aqui, onde ela buscar essas informações. É isso, que bom que você falou, que você perguntou. Olha só, gente, isso é legal, né? Vocês participarem, porque vai buscando, e a dúvida de tantos, como eu estou dizendo, gente, essa questão vem em todos os programas. Então, é importante, se vem em todos, é porque tem uma necessidade, a gente precisa falar sobre isso, né? Muito, muito. Suzana, o que é que você quer trazer? Linda a fala da Patrícia, perfeita, né? Nos convida realmente a refletir. E pegando essa questão dos peixes, né? Que até hoje, inclusive, muita gente, inclusive, alega comer peixes, porque eles prometem uma boa memória, né? Ele tem ali nutrientes que vão deixar nossa memória melhor, proteger as nossas células neurais e assim por diante, evitar inflamações, principalmente numa faixa etária das nossas vidas. E não é bem assim. Hoje, os nossos peixes, mais de 60% deles, isso atual, 60% dos nossos peixes ou mais estão contaminados com mercúrio. Então, quer dizer, o que esse mercúrio faz? O oposto do que o peixe promete. Se ele promete boa memória, o mercúrio faz com que a sua memória fique ruim. Então, na realidade, as pessoas não estão comendo peixes. Quer dizer, além de maltratar, de poluir, de prejudicar o habitat desses companheiros, ainda nós os adoecemos. E ainda os comemos dizendo que ele vai fazer bem para a nossa memória, quando, na realidade, as substâncias que tem ali farão o contrário. Esse é um ponto, isso na atualidade. E por que isso se perdura até hoje, né? Por que isso chama tanto a atenção das pessoas? Por que peixe? Porque Jesus vivia no meio dos peixes. Jesus foi um grande pescador de homens. Ele andava nas praias com seus pezinhos na areia, pescando homens, convidando os homens a uma reflexão. Por que se falava tanto em peixe? Porque justamente a cultura local, aquelas pessoas, elas viviam, naquele momento, era o que dava renda, era o que tinha dinheiro, era o que dava o sustento para as famílias. Então, naquele momento, como bem colocado pela Patrícia, aquele momento, ele precisou usar, tanto que muitas parábolas do Cristo, ele sempre procurou usar elementos daquele momento. Entretanto, a mensagem intrínseca naquela parábola é para essa geração e para as próximas. Tem mensagens do Cristo nas parábolas que nós estamos vendo com o olhar, mas que futuras gerações conseguirão enxergar a sua essência bem maior do que os nossos olhos conseguiram ver. Então, o peixe, não vamos nos prender no peixe, porque naquela época ele tinha uma finalidade. Entre Jesus multiplicar os peixes e falar em relatos que Jesus comia peixe, tem uma distância enorme. O maior ser, o maior mestre dos mestres que pisou na terra, o verdadeiro caminho para todos nós, independente de onde quer que estejamos e qual é o nosso nível acadêmico, independente, porque ele disse que nenhuma ovelhinha do Papai do Céu seria perdida. Todas elas seriam resgatadas e serão resgatadas. O único caminho, ele não comeu peixe. É isso que eu devo observar. Porque se nós buscamos seguir os passos do Mestre Jesus, o que aconteceu ao seu redor foi justamente para instruir e fazer com que aqueles irmãos, naquele momento, conseguissem, pelo menos naquele momento, enxergar uma pequena parcela do que o Cristo queria mostrar. Porque muitos ali não conseguiram compreender, ficavam diante de Jesus pelo seu brilho, pela luz que ele emanava, pelo seu carinho.
Muitos não conseguiam entender que o peixe era apenas uma simbologia, que aquela multiplicação de peixes, ou o trabalho com os peixes, é porque era o trabalho daquele pessoal. E por que a história trouxe os peixes? Por um fator comercial. Mas a história, as pessoas, quem quer sustentar e quem financia essa prática de comer peixes, uns alegam que eles não sentem nada. Não, pode comer peixe, porque ele vive em água fria, ele não sente dor. Olha que conversa mais estranha essa. O peixe não sente dor, o peixe não sente nada, então você pode comer. Né? Qual é a desculpa para comer o boi? Qual é a desculpa para comer a galinha? Então, o convite realmente para a reflexão, o MOVE, ele promove essa reflexão, no sentido de que, será mesmo que hoje, atualmente, eu preciso ainda carregar essa ideia que tentam a todo momento colocar na minha cabeça que o peixe é fonte de ômega 3, é fonte de proteína, é fonte de ácido graxo, é fonte disso e daquilo? A Patrícia deixa claro, nenhum animal ele tem nutrientes suficientes para nos nutrir. Pelo contrário, ele não foi feito para isso. Ele foi feito para viver o tempo dele. Qual é o tempo dele? Deus que sabe, Deus determina o tempo de cada um. Agora, a questão dos peixes, vamos só procurar não levar isso para frente, sabe? Porque quando eu repito essas necessidades, eu estou conduzindo as minhas futuras gerações a arrastar mais um pouquinho essa ideia. Mas Jesus mexia com peixes. Jesus transformou água em vinho, né? Dando álibi àqueles que querem se manter presos a determinadas práticas alimentares. Não é assim, né? Vamos com cuidado. Peguem justamente o site do MOVE, o Opúsculo, vamos estudar as obras. Nós teremos subsídio suficiente para nutrir os nossos corações e as nossas mentes, sabe? De que esse tipo de prática já foi, não pertence mais a esse estado atual das coisas. E olha só, o Opúsculo, um lado é o cachorrinho, no outro é o boi, para a gente lembrar justamente que todos são outro. Todos, não é só um animalzinho, né? Eu gostei aqui do que Dalva trouxe, Dalva Campos, ela fala assim, ó, sobre as leis, sempre são reflexos de algo amadurecido na consciência social. Falta apenas avançarmos no conceito do que seja crueldade e contrapormos o direito do animal, hoje cada vez mais amplamente. E aí, no finalzinho, ela faz um outro comentário, porque isso que ela traz é muito importante, reforçando o que vocês trouxeram. A dor não sairá do mundo e nem do homem enquanto houver ignorância no estatuto animal universal da criação. Gente, tem as leis de Deus e as leis cíveis, as leis dos homens. As leis de Deus são imutáveis, são para todo sempre, né? Mas as leis dos homens, elas vão mudando de acordo com o avanço, né? De acordo com a evolução da gente, vai alterando. Por isso que nós vamos vendo o tempo todo esses avanços, são avanços realmente, né? Graças a Deus que nós fizemos. Então, imagino Jesus, com a consciência crística dele, com aquele povo, né, naquela região que a pesca era a economia que sustentava a Galileia. Era a pesca, naquele local ali. Então, imagina, ele tinha uma missão a cumprir em pouco tempo, em 3 anos, não poderia constranger as consciências a uma mudança imediata. Jesus não constrange ninguém a mudar imediatamente. É tanto que nós estamos 2000 anos ainda pensando parecido, né? Achando que só tem aquela fonte. Mas, naquele período, as pessoas não tinham essa informação, não estavam preparadas para todas as mensagens. Então, é importante considerar essa evolução, né, das pessoas e do mundo, tudo no seu tempo certo. A gente tem que estar preparado para acordar também, para despertar. Então, a gente tem que ter esse bom senso, né, para o contexto, para esse contexto. Patrícia, você ia falando, pode falar, amor. Eu queria citar aqui um pedacinho da Gênese, que até tem um card do MOVE, acho que foi o último que saiu, onde fala assim, todavia, à medida que o senso moral prepondera, quer dizer, o senso moral vai preponderar à medida que nós evoluirmos como espécie, né, individualmente, para dar um coletivo na humanidade. Desenvolve-se a sensibilidade, diminuindo a necessidade de destruir, acaba mesmo por desaparecer
por se tornar odiosa essa necessidade. O homem ganha horror ao sangue. Então, eu acho que, como a Glória colocou ali, que ela vai começar a buscar. Eu acho que a busca é o começo de tudo. Porque quando você começa a ler, foi como você falou, acho que no último episódio, Cris. Depois que a gente desperta para isso, a gente vê que os espíritos estão falando disso, ó. Só que a gente não via, a gente passava por cima, né? Então, realmente é um mecanismo de uma cultura que foi tão arraigada na gente que é natural. É natural comer animais. É imprescindível. Você vê como as pessoas têm isso na cabeça, até médicos. Outro dia eu estava com um amigo médico aqui em casa, né? E minha filha estava fazendo uns ovos veganos. Aí a gente estava conversando sobre, aí ele falou assim, mas tem certas coisas, né, Patrícia, que precisa, né? A pessoa está com anemia, precisa comer uma carne, um fígado. Eu falei, não, a pessoa precisa de ferro, não precisa de fígado. Aí ele parou e falou, porque isso está tão embutido, você aprende na faculdade. Quer ganhar massa muscular? Vamos comer proteína animal. Não quer ganhar massa muscular? Vamos equilibrar os aminoácidos, aumentar a quantidade, né? Então, realmente, precisa buscar informação de como preparar, sabe? A gente faz... Tem muito curso gratuito por aí na internet, tem muita coisa que a gente pode fazer para conseguir fazer uma coisa responsável, né? Entender a nossa necessidade para não ser enganado. Você vai no médico, você precisa comer carne. Não, doutor, eu preciso de proteínas. Eu como ervilha, eu como lentilha, eu como tofu, como tempê. Aí o médico vai ficar te olhando, não entendeu nada, mas você entendeu, porque você sabe o que você precisa. Eu sou a favor da nutrição que liberta. A pessoa precisa entender o que ela precisa para ter autonomia de escolher. Não pode ser um papel só escrito como isso, como aquilo. Tem que ser uma compreensão do que é nutrição, do que o nosso corpo precisa para dentro do seu gosto alimentar, que é individual, você saber colocar. O nosso e-book de Natal, a gente coloca o cardápio, né, Suzana? E vai comentando, tipo assim, nesse cardápio você encontra a proteína na entrada, o prato principal já não tem proteína, é um carboidrato com vitamina, né? Para a pessoa entender o contexto, né? Aonde estão os nutrientes que ela precisa? Eu acho que isso é muito importante, especialmente no vegetarianismo. Exato. A gente não pode deixar de considerar os interesses comerciais das indústrias, né? De passar também, de reforçar isso, de forma que os próprios médicos captam também essa mensagem e assumem como verdadeiras, por interesse ou não, né? Esse papelzinho do nutricionista, nossa, esse é traumatizante. Olha, a Alexia está dizendo assim, se não podemos comer os seres vivos, como o peixe, comer folhas não são seres vivos também? Adoro os animais, estou realmente querendo entender com relação à alimentação, como faríamos para não comer seres? É uma pergunta que sempre vem também, de vez em quando. Ô, Cris, eu quero fazer só pegar uma fala da Patrícia, que é, mais uma vez, fantástica. Fique à vontade. Quando nós optamos, porque muitos, a gente acha que está escolhendo, né? Mas, na realidade, essa questão moral, ela vem avançando, ela avança, e vai chegando um momento que a gente vai descobrindo que as nossas necessidades corporais mudam. Quando as pessoas decidem, eu quero ser um vegetariano, elas precisam, sim, de um acompanhamento nutricional, porque muitas pessoas, quando elas aderem a essa alimentação, elas acham que o fato de cortar simplesmente os animais do prato a torna um vegetariano. Muitos nunca nem experimentaram uma folha de rúcula, não sabem nem o sabor de um feijão, sabe, o feijãozinho ali puro, sem sal, sem nada, só para degustar e compreender cada característica daquele grão, entende? Então, assim, tem que ficar assim, claro para nós que é interessante, ao aderir ao vegetarianismo, que seja feito, sim, pensando em tirar os animais, mas acompanhado de pessoas que podem te dar um norte, que pode falar, olha, vai por aqui, come isso daqui. Porque muita gente, inclusive, faz esse questionamento, sabe? De eu não como mais os animaizinhos. E as folhas, como é que fica nesse campo? Inclusive, o próprio MOVE, o Rafael deixou até o site do MOVE disponível, falando dos peixes, de um artigo em relação a Jesus e os peixes,
Fiquem à vontade para explorar todo aquele conteúdo que o Sérgio do Move promove, justamente para quê? Para mostrar às pessoas que os vegetais, nós estamos falando dos animais, os vegetais, ele entra em um outro patamar, nesse momento da nossa evolução, da nossa história. Agora, quando eu quero ser vegetariano, outro detalhe, eu vou cortando a fonte animal do meu prato, consequentemente, as minhas percepções, as sensibilidades ficam mais aguçadas. E eu começo a ver coisas que eu não via antes, inclusive nas próprias obras, sabe? A gente começa a ficar mais sensível. Do mesmo modo que em algumas reuniões, em alguns trabalhos mediúnicos, as pessoas pedem para determinado dia X da semana se abster disso, daquilo e tal, para manter que esse filtro esteja limpo para conexões mais sérias e elevadas, e para que nós, de algum modo, possamos enxergar pelo menos um pouquinho do brilho daqueles irmãos que vêm aqui nos dar um oi, ou nos trazer alguma mensagem. Por quê? Qual é a nossa função aqui da Terra? É justamente quando nós atingimos um grau de consciência, é servir de setas. Nós somos setas. Jesus Cristo, ele é o caminho. E ele disse que não nos deixaria sozinhos. Ele deixaria setas luminosas a iluminar o nosso caminho. De tempos em tempos, a humanidade recebe grandes homens, né, grandes avatares aqui na Terra, para nos dar um norte. E esses homens, eles não pedem nada em troca, eles não pedem que fiquemos ali venerando, olha, como esse ser é maravilhoso. Eles só direcionam o caminho para Jesus. E como caminhar no caminho tão prometido pelo Cristo, deixando um rastro de dor e de sangue? Entretanto, para que eu consiga, pelo menos, enxergar onde está esse caminho, eu preciso segurar na mão dos meus irmãos. E Jesus, a todo momento, falou dos irmãos. Que irmãos? Ele não diz qual eram os irmãos. O Evangelho segundo o Espiritismo, toda hora. Irmãos, ele não diz quem são esses irmãos. Então, nós vamos sim, juntos, vamos segurar firmes uns nas mãos dos outros, porque o vegetarianismo, ele é só uma escolha alimentar. Mas, além do vegetarianismo, eu preciso compreender que a função dele é limpar o meu metabolismo, é limpar algumas regiões sensíveis para que eu enxergue um pouco a mais. Mas vamos procurar ver a nossa moral. Porque o caminho do Cristo, eu vou andar nele, mas eu tenho que andar de mãozinhas dadas com os meus irmãos que também estão no mesmo processo de evolução. Estão evoluindo tanto quanto eu, sabe? Suzana, uma coisa que é interessante falar assim, porque eu notei, né, quando eu deixei, a gente é acostumado com os sabores muito fortes dos alimentos, né, de carne, muito forte o sabor. Quando a gente vai para algo mais delicado, né, para os vegetais, para os grãos, a gente acha que não tem gosto a comida. Aí tem duas questões: saber do preparo realmente, né, que aí vocês já deram as dicas, saber como preparar, e esperar, ter paciência do paladar da gente também se adaptar. Porque depois, ao contrário, a gente começa até a reconhecer, né, alguns sabores assim, de uma forma bem sutil, começa a achar gosto em algo que a gente nunca achou, porque a referência era algo muito picante, era algo muito forte, né? Então isso é preciso ter também saber disso para poder entender o que é que está acontecendo e não dizer assim, abandonar, meu Deus, isso aqui não tem gosto de nada. Essas comidas, sim, você prova uma vez, você realmente vai achar uma diferença grande, né? Por conta que você aguçou muito o seu paladar. Né? O nosso paladar, ele muda, Cris. As pessoas, quando determinados hábitos e práticas alimentares, elas mexem com memórias e com nossas papilas gustativas. Então, quando a gente começa a fazer esse corte, a tirar determinados alimentos, realmente, se você pegar uma porçãozinha de feijão sem sal, mas por que eu vou comer o feijão sem sal? Para compreender aquele feijão, até mesmo para nós, aproveitarmos o momento para desmistificar a ideia de que vegetariano e vegano é coisa para rico, para quem tem dinheiro, para quem tem posses, e não é isso. O feijão, todos nós temos acesso, inclusive, essa mudança tão drástica na nossa alimentação, principalmente aqui no Brasil, nos afastaram muito dessa prática de consumir o feijão, uma fonte proteica extraordinária. Então, assim, quando você sai e começa a experimentar um vegetal ou determinado alimento, está sem sabor. A verdade, justamente, você está se adaptando e, ao mesmo tempo,
Olha que triste, qual é o registro que eu tenho daquele alimento? Aí vem lá na infância. Por que é tão importante para as mamães, para nós, começarmos a introduzir esses alimentos na alimentação das crianças? Para que lá na frente, na fase adulta, ele consiga reconhecer quais são os verdadeiros alimentos. Se eu oferto uma classe de produtos para uma criança, ele vai ter essa dificuldade. Ele vai ter dificuldade de reconhecer, de sentir o sabor. Nossa, mas esse alimento não tem sabor. Olha que triste, é uma prática tão assim, não é tão corriqueira, ela é tão esporádica, que me falta essa lembrança. Me falta a lembrança de sentir o cheirinho, sabe, o sabor do arroz puro, sem o sazon. Por que não comer apenas o arrozinho ali, olha? Deixar cada alimento fazer o seu papel, que é adentrar a nossa célula, registrando as suas características e nutrindo os nossos corpos. Legal, que legal. Patrícia, você está querendo falar, né, amor? A Ju está pedindo aqui para a gente dar uma dica de como é que faz os grãos, da questão dos fitatos. Os grãos e as sementes, e as oleaginosas também, tem uma substância chamada antinutricional, né, que são os fitatos. E quando você coloca esses alimentos na água, você dispara o processo de germinação, então esses fitatos são reduzidos e são eliminados pela água. Então, é muito importante colocar os grãos de molho com uma quantidade generosa de água, para não absorver toda, né? Depois joga fora, troca pelo menos umas 2 vezes. Legal é coloca de noite para cozinhar o grão de dia, né? É bom também você ter uns grãos já cozidos na geladeira para facilitar. Olha, eu gosto muito de falar da parte prática. Posso falar um pouquinho de comidinhas e tal? Por favor, por favor. Olha, eu vou falar uma coisa para você, Cris. A comida vegetariana, porque eu sou mais assim da gastronomia, a Suzana é mais do natural. Então, eu acho que o legume do vegetariano dá de 10 no legume do onívoro, porque a pessoa ela concentra o sabor na carne. O resto é uma salada sem graça. É só complemento. Estimula o uso de temperos, até porque temperos, por exemplo, cúrcuma, tem efeitos antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, é uma exploração de sabor que você pega um grão de bico, você faz de tantas maneiras diferentes. Grão de bico, para mim, é até creme de leite de estrogonofe. Então, é tanta técnica, gente, é tanta técnica que vocês não acreditam. Para tudo que se faz com o animal, existe uma forma variada de fazer. Creme de leite, eu faço de castanha, eu faço de semente de girassol, eu faço com leite de aveia, eu faço com grão de bico processado. 4 tipos de creme de leite diferentes. E fora os que a gente inventa. Ontem eu queria comer, não tinha nada para comer. Eu tinha 2 colheres de sopa de arroz. Eu piquei um tomate, 2 colheres de sopa de arroz, piquei um tofu defumado, passei ali, pronto, fiz um risotinho. Então, isso que é importante, a pessoa descobrir. Tem prazer, também é bom, também é gostoso, diversidade de paladar. A pessoa vai começar a comer, ela vai falar assim, puxa, por que eu não comecei antes? Eu vou contar rapidinho um episódio que aconteceu comigo. Nesse projeto que eu falei, a gente, em 2019, fez uma ceia na rua para moradores de rua. E todo mundo falando, tu tá doida, morador de rua gosta de frango com macarrão. Eu falei, gente, vai ser uma ceia pro frango. Então, tinha salpicão de frango vegetal, tinha quiche de tomate seco com alho poró, tinha arroz colorido, tinha falafel, tinha pavê de amendoim, pavê de maracujá com chocolate. E aí chegou um morador de rua, sentou na mesa, que tinha mesa para sentar, servido pelas pessoas. Aí ele falou assim, estou esperando aqui meu filé mignon. Aí eu falei, ai, amigo, filé mignon a gente não tem, porque aqui é para você ser feliz e a vaquinha também. Aí ele riu, veio a comida dele, ele comeu, depois ele foi me catar para falar, olha, que comida gostosa. Então, é uma coisa que a pessoa tem que experimentar, porque acha que vegetariano, como eu faço com tomate. Não é, a gente come pratos elaborados, tem do mais simples, como a Suzana falou, uma alimentação de custo muito baixo, e tem uma alimentação mais sofisticada, assim como nós. Ninguém come bacalhau na terça-feira no almoço. É uma coisa sofisticada que a gente vai comer numa ocasião. O veganismo, como qualquer outro tipo de alimentação, tem suas receitas de festa e suas receitas do dia a dia. E todas muito saborosas, gente. Exato. É cada mito, né? Olha, eu lembrei de um
Eu lembrei de um mito agora, de um amigo meu, que eu sempre ia almoçar com ele, do trabalho. Aí eu, olha, eu sempre vou almoçar contigo, vai almoçar comigo também no restaurante vegetariano? Ele, tá bom, é verdade, tá certo. Aí quando ele ia comigo, ele ficava, ele comia, ele achava até bom, ele não reclamava. Quando dava 1 hora depois, eu tenho que comer, porque essa comida é muito fraca, não vai me sustentar até as 6 horas da noite, eu posso desmaiar, ter uma hipoglicemia. Mas ele ficava assustado e ele praticamente almoçava de novo. Depois de 1 hora, ele tinha que comer um sanduíche. E também isso é outro. E ele tinha colocado no prato feijão, tudo. Então, quer dizer, é outro mito também que as pessoas têm, que o vegetariano vai ficar fraco, ou então vai ficar pálido. Né? Eles associam a força do vegetariano, né? Ou melhor, das pessoas que comem carne, a carne. É uma prática, inclusive, muito antiga. Os índios, tribos milenares, há tantos tempos atrás, acreditavam que se eu comer o outro, eu vou ganhar a força dele, né? E não é bem assim. E até hoje, você veja, mudaram-se os tempos e algumas práticas, uma geração foi passando para outra. E não precisa. Essa ideia de que vegetariano fica fraco, gente, pelo contrário. É que o que acontece? Os alimentos vegetais, ele tem, e é o natural e é o correto, ele não tem que ficar 3, 4 dias aqui dentro do corpo fazendo volume. Os alimentos vegetais, ele tem um tempo, ele entra no nosso corpo, cada um vai para o seu devido lugar, e ele tem uma digestão rápida. Por quê? Porque ele estimula o nosso peristaltismo, ele mexe com toda a questão da quebra daqueles alimentos. Então, é muito fácil. O nosso estômago, ele não tem trabalho para isso. Ele faz respeitosamente toda a quebra daqueles alimentos, né? Então, tem essa falsa ideia. Agora, o que eu preciso fazer para ter um prato mais assim, que me dê um pouco mais assim, a suposta sustância? É fibras. Eu tenho que ter no meu prato uma quantidade de fibras, inclusive existem duas com funções diferentes. Para quê? Para me manter mais saciado, sabe? Se eu comer uma laranja, ou melhor, uma fruta sem a casca, ela vai ter um tempo de digestão. Se eu comer aquela fruta com a casca, ela já vai ter outro tempo de digestão. Então, eu preciso compreender isso, sabe? Que não é uma comida fraca, pelo contrário, é a comida mais saudável que existe. Em todos os campos da área de saúde, ela é aplicável para todos os indivíduos, saudáveis e não saudáveis, inclusive aqueles que comem, ele trata e preconiza doenças que nós só iremos desenvolver lá na terceira fase, e olhe lá ainda, quer dizer, ele faz com que isso se retarde, ele vai preconizar tratamento. Então, olha que coisa linda. E vou fazer um adendo, inclusive, nos feijões, que a Patrícia me lembrou. Quando não tivermos o tempinho das 12 horas do remolho, nós podemos pegar aquele feijão, levá-lo ao fogo, coloca ele para cozinhar ali uns 5, 10 minutos, desliga a pressão, deixa ali ficar uns 20 a 30 minutos e despreza aquela água. Inclusive, para quem quiser também reduzir esses fatores antinutricionais, utilizar uma folha de louro, porque o louro, a função dele não é apenas dar sabor. A função dele justamente é o quê? É limpar desse tipo de feijão as fermentações, sabe? Os fatores que ali desenvolvem a fermentação. Então, olha aqui como Deus é fantástico, né? Uma simples folhinha consegue te promover sabor, ele consegue te ofertar nutrientes e ainda limpa aquele grãozinho daquilo que pode fazer mal para o seu corpo. Fantástico, né? Suzana, e assim, ainda vai cozinhar mais rápido, né? Quando a gente faz esse processo, amolece o grãozinho, né? No instante de cozinha, ainda economiza. Ainda tem isso, gente. Olha, o Rafa falou aqui sobre os evangelhos apócrifos, que são aqueles evangelhos que não são canônicos, não são reconhecidos pela igreja, que já traziam os Jesus vegetarianos, os essênios eram vegetarianos, João o Batista também. Aí por que isso? Porque as pessoas habitam o planeta, mas elas também estão em momentos diferentes de sua evolução. Então, por exemplo, por mais que existissem aquelas pessoas que estavam, né, num período de sua evolução, mas na retaguarda, o tempo todo não vem trazendo, o Jesus não manda missionários, não recebe ajuda de colaboradores, até de outros planetas, como já recebemos, né, de Capela, de Alcino, que está se aproximando. Então, vem aqueles espíritos mais evoluídos. Então, por isso, às vezes, a gente vê esse disparate no comportamento, né, das pessoas, dos espíritos, por conta disso, né? Então, para a gente só ter um bom senso aí.
Meninas, a Glória colocou um comentário tão bonito, eu fiquei tão emocionada quando ela disse assim, ó, no Espiritismo, quando se sabe, olha que lindo, quando a gente sabe, toma consciência, né? Se tem consciência, aí o dever moral é maior, com certeza. A quem muito é dado, muito é pedido também. Então, hoje é meu dever mudar, me preparando nessa vida para outras, mudando devagar, com responsabilidade, com calma, que não é nenhuma sangria desatada, com segurança, com todo o apoio aí, ó, que o MOVE pode dar para a gente, né? Através desses profissionais incríveis. Eu fico impressionada com a qualidade, a responsabilidade desses profissionais do MOVE, são todos especialistas, assim, a gente está em boas mãos, realmente, né? Então, nós estamos seguindo para o final. Eu queria que minhas queridas, lindas nutricionistas maravilhosas dessem aqui para a gente as suas considerações finais. E queria só lembrar uma coisa, gente. Próxima semana é o 5º episódio dessa 2ª temporada. É o último do ano. Não é o último do MOVE, mas é o último do ano. Janeiro a gente volta, tá? Natal e Réveillon, a gente vai tirar um recessozinho. E aí é a mesa com Jesus todos os dias, não só no Natal. Hoje foi Jesus no Natal, né? O Natal com Jesus. Todos os dias, né? E vai ter uma participação, inclusive, do conjunto musical Som em Movimento, de Laura Lins, lá de Aracaju, do Instituto Espírita Humberto de Campos, vai estar aqui com a gente para fazer a nossa confra. Tá? Então, quem não vai estar aqui na telinha, vai estar aqui no chat com a gente, todo mundo animado, assistindo, quem não prefere ficar quietinho, sem falar, mas vamos fazer a nossa comemoração desse ano, que também trouxe muitos desafios, mas tantas coisas boas, né? Tantas novidades, tanto amor, tanta gente interagindo mais. Olha a gente aqui, talvez, quanto tempo levasse para a gente fazer isso, né? Esse programa aqui na Rai TV, vamos olhar sempre o lado bom, né? É muito importante. E Ju está lembrando o lançamento do e-book de Natal. Gente, então, imperdível, viu? A gente está aqui próxima semana esperando vocês. Leandro, o que é que Leandro está colocando aqui? Todos nós aqui nessa live estamos sendo convidados a construir um novo planeta, um mundo onde homens e animais vivam em harmonia. E, gente, vamos começar construindo no coração da gente, como disse Jesus. Se a gente construir no coração, como disse a Glória, a questão da moralidade da gente, a gente vai conseguir transformar o ambiente externo, né? Que live maravilhosa, deliciosa também. Eu já peguei as dicas aqui dos grãos. Gratidão aos participantes, abraço para todos, e em especial para a amiga Patrícia. Olha, é alguém queira sua? A Beth? Amiga de muito tempo. Olha aí, esses recadinhos assim, personalizados. A Estela está agradecendo aqui, né? Live maravilhosa. E a André, a Toca dos Lobos, programa irretocável. Olha, as meninas arrasaram, não foi, André? Então vamos lá, meninas. O que é que vocês querem deixar aqui de mensagem final? Olha, eu vou deixar uma frase de Lázaro no Evangelho, que eu acho que resume bastante o que a gente conversou aqui, né? Quando ele diz: é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, e a Suzana falou muito dessa lei de amor, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Só porque eu não posso deixar de falar uma coisa quando eu penso. Quando seu amigo falou que ele estava se sentindo esvaziado, é porque a gente está acostumado com o errado, como a Suzana disse. É comer uma coisa que você come no almoço e está empanzinado às 10 da noite, porque o corpo não conseguiu digerir, né? É natural ter fome em intervalos pequenos, porque o nosso corpo trabalha, como a Suzana explicou ali maravilhosamente bem. Então, gente, olha, a gente está sempre à disposição, né, Suzana, para quem quiser tirar alguma dúvida. Tem os contatos da gente lá no site do MOVE, vai ser um prazer poder ajudar de alguma forma a quem, como a Glória, tomou essa decisão linda de que, sabendo, a gente precisa começar a se mover. Então, muito obrigada, Cris, foi uma manhã maravilhosa. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. Muito obrigada. Eu agradeço a todos a oportunidade e desejo que o Senhor Jesus Cristo continue a nos envolver e segurar bem forte as nossas mãos
para as decisões que cada um de nós, no nosso íntimo, sabemos a proporção que é, a importância que é, até porque Jesus Cristo, essa figura máxima, para enxergá-lo na sua máxima, o quanto esplêndido é esse sol que ilumina a terra, eu preciso estar em comunhão com todos os seres vivos, e que hoje, e que sempre, tenhamos no MOVE, os irmãos que promovem esse assunto, ali, a oportunidade de pesquisar, de buscar, porque vale a pena, vale muito a pena para nós. O vazio existencial, ele só é preenchido quando nós realmente deixar a verdadeira luz adentrar dentro de nós, sabe, gente? Então, que Jesus Cristo guie os nossos passos, hoje e sempre. Amém. Só tenho que dizer amém, assim seja, graças a Deus, né? Pelas palavras dessas queridas, lindas. A gente se encontra mais vezes por aqui, né? E, gente, obrigado. Todos que estavam aqui no chat, a turminha do MOVE que fica aqui, né? De plantão, ajudando a gente nas respostas. Glória, beijo, sucesso aí, viu, Glória? Continua com a gente e todos os amigos. Uma semana abençoada para todos nós, com muita saúde e com muito amor. Um beijo, fiquem com Deus. Até domingo que vem.